Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, mais uma aula de ciências. Estamos na aula 8, páginas 84 a 88. Os ambientes. Você sabe o que são ambientes? Pensa. Muitas vezes a gente fala assim, ó, ambiente escolar, ambiente de casa. O que vocês acham que é ambiente? Ambiente é um lugar onde a gente fica, gente. Onde a gente mora é um ambiente. Onde as pessoas moram é outro ambiente. Então, existem vários tipos de ambientes. No livro, lá na página 84, nós temos aqui alguns tipos de ambientes. Olha aqui. Cidade de Ouro Preto é um ambiente. Porto e Mercado Cidade de Belém, lá no Pará, é um outro ambiente. Praia do Farol, Piauí, é um outro ambiente. Chapada Diamantina também é um ambiente. Então, existem ambientes diferentes, tá vendo? Cidades históricas, litorâneas, né? Lá na praia, chapadas, na mata, serras, não é mesmo? Então, vamos virar aqui a página 86. Aqui tá falando os ambientes e seus componentes. Componentes, o que é componentes? O que compõe, o que tem nos ambientes. No ambiente existem várias coisas. Um dos exemplos, micro-organismo. Vocês sabem o que é micro-organismo? São organismos pequenininhos que está dividido entre fungos, bactérias, algas, vírus. Vocês ouviram falar nessa palavra vírus? O que está acontecendo atualmente com a gente? Que a gente tem que usar a máscara para se proteger, para proteger do vírus, porque a gente não vê o vírus por aí. Ele vem, ele é pequenininho, fica no ar. Um espirro que a gente dá, às vezes, com uma infecção, o vírus sai, entendeu? Então, assim, vírus, ele é micro-organismo, organismo pequenininho que dá para poder ver somente em microscópio, sabia? Então, aí tem os protozoários, que são os vermes, as bactérias, que são as sujeirinhas que a gente põe, onde põe a mão suja, põe na boca, que aí vira, a gente acaba ficando doente com as bactérias. A cárie é uma bactéria, a cárie no dente, se você não escova o dente, dá cárie, não dá? É um tipo de bactéria. Algas, vocês já ouviram falar em algas? Lá na praia, já ouviram falar? Então, algas é aquele matinho que fica flutuando no mar, até queima a pele da gente, não é mesmo? Embaraça nas pernas da gente lá na praia. Então, isso todos são componentes do ambiente. Tudo que compõe o ambiente. As plantas, as árvores, tudo que tem no ambiente são componentes, né? Que tá enfeitando lá é componentes, tá bom? E vocês vão acompanhar a leitura da professora Elisa. Sempre falando, vocês vão pegar o dedinho e acompanhar no texto. Nesta matéria, a gente vai aprender muita coisa interessante. Nós vamos aprender sobre os micro-organismos, nós vamos aprender ser vivos, ser que não é vivo também, tipo pedra, objetos, ele não tem vida, né? E ser vivo é tudo aquilo que tem vida, que nasce, cresce, reproduz, envelhece, depois é bem velhinho e morre. Então são o quê? Seres vivos, o que tem vida, que respira, é o ser vivo, tá bom? Depois vamos pesquisar mais ainda o que é a diferença entre ser vivo e ser que não é vivo também, tá bom? Então acompanha a leitura e vamos nessa. Então vamos acompanhar a leitura da professora. Página 86. O ambiente e seus componentes. Seres vivos e componentes não vivos fazem parte dos ambientes. Os ambientes podem ter características muito variadas, dependendo do tipo de seres vivos e de componentes não vivos que fazem parte deles. As pessoas, os capins, as árvores, os cachorros,
as lombrigas, os cogumelos e os micro-organismos são exemplos de seres vivos. Os seres vivos podem dar origem a outros seres vivos. Os seres vivos nascem, crescem e um dia morrem. As nuvens, a luz e o calor do sol, o brilho da lua, a água, o ar, o calor do fogo e as pedras são exemplos de componentes não vivos. Então, aqui, ó, componentes não vivos. Eles não nascem de outro ser vivo e não morrem. Não morrem por quê? Porque não tem vida, não é mesmo? Os pés de milho e todas as suas outras plantas são exemplos de seres vivos. As pedras são exemplos de componentes não vivos do ambiente. Os ambientes podem ainda conter objetos feitos pelas pessoas. Esses objetos também são componentes não vivos. Olha aqui, ó, componentes não vivos. As casas, as pontes, as cadeiras, as roupas, os lápis e os cadernos são exemplos desses objetos. Os objetos podem ser feitos de materiais que vieram de seres vivos ou de componentes não vivos. Observe alguns exemplos no quadro abaixo. Por exemplo, a cadeira é um componente não vivos, né? O sapato, componentes não vivos. A panela também é componentes não vivos. Mas a cadeira veio do tronco da árvore. A árvore é um ser vivo. O sapato veio do boi, o couro do boi. O boi é um ser vivo. Panela veio da pedra ou do ferro, que é um componente não vivo. A origem de um ser vivo, a cadeira veio de um ser vivo, o sapato veio de um ser vivo, a panela veio de um componente não vivo. Agora, vocês vão acessar o QR Code da página 87 e vocês vão aprender um pouco mais sobre vivo ou não vivo. Agora, na página 88, temos 3 imagens diferentes. Observe as imagens a seguir. Aqui é uma vista aérea. O que é aérea? É uma vista no ar. É uma vista que foi registrada através de um helicóptero, ou de um avião, ou então de um drone. Uma vista aérea do Rio Solimões, que é um rio. Tá vendo? Ali embaixo tem uma mata, né? A mata, ela tem muitas árvores, plantas, não é mesmo? Aqui é uma região central da cidade de São Paulo. Esse aqui é o centro de São Paulo, da cidade de São Paulo. Aqui, Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, que é uma praia. Dessas 3 imagens, vocês vão observar e escrever nas linhas abaixo o que você vai achar aqui, ó. Nessa imagem aqui, o que é de ser vivo e de que é de componente não vivo. Nessa imagem aqui, você também vai observar o que a gente encontra aqui de componentes não vivos e de seres vivos. E na praia a mesma coisa. Lembrando que componentes não vivos é aquilo que não tem vida, aquilo que não respira, não é mesmo? Por exemplo, tudo aquilo que é construído pelo homem é um componente não vivo. Os prédios, as casas, cidades, pontes, né? Então, são exemplos de componentes não vivos. Então, faça a atividade abaixo que daqui a pouco nós iremos corrigir, tá? Dá um pause e já iremos corrigir. Aqui está a correção. Considerando que o que pode ser encontrado em cada um desses ambientes. Por exemplo, na floresta amazônica, seres vivos são o quê? As pessoas, os insetos, a onça que tem na floresta amazônica, cobras, peixes e todos os animais que são encontrados lá são seres vivos. E o que a gente poderia encontrar que são componentes não vivos lá na floresta amazônica? Nós podemos encontrar pedra,
É um ser que não possui vida, né? O rio, né? A água do rio, o sol, a lua, as nuvens, não é mesmo? E em São Paulo, o que a gente pode encontrar de ser vivo? As pessoas, os animais, cachorros, né? Que tem na cidade. E o que a gente encontra, né, em São Paulo, que é componente não vivo? Nós encontramos o quê? Prédios, construções, pontes. Tudo que é construído pelo homem, feito pelo homem, é componente não vivo. Lá na praia, por exemplo, seres vivos. Animais que vivem no fundo do mar são seres vivos. Pessoas, aves, animais em geral, né? Cachorro, ave, gato, papagaio, tudo mais. E componentes não vivos na praia, o que a gente pode encontrar? As rochas, a areia, não é? E objetos feitos pelas pessoas nesses três ambientes, eu já falei. Nesses três ambientes, a gente podemos encontrar o quê? Objetos feitos pelo homem. Ponte, carro, bicicleta, casas, prédios, indústrias. Tudo que é feito pelo homem, tá bom? Na questão 2, as pessoas dizem, o sol já nasceu, ou a lua já está quase nascendo. Troque ideia com o papai e com a mamãe. Qual que é a diferença entre o nascimento de um animal, de um ser vivo, com o nascimento da lua e do sol? Como eu já havia falado, aqui está, micro-organismo. É uma forma de vida que não pode ser visualizada sem o auxílio de um microscópio, que é o microscópio. Microscópico. Esses seres vivos podem ser encontrados no ar, no solo. O solo é o quê? É a terra, tá, gente? Inclusive no homem, que eu, igual eu falei, os vermes, né? Eles são divididos em vírus, bactérias, protozoários e algas. Aqui temos alguns exemplos. Fungos. Vocês lembram daqueles cogumelos que a gente vê? Algumas coisinhas que ficam agarradas no tronco da árvore? São fungos. Bactérias é a sujeira, que é onde a gente passa, põe a mão suja no chão. As bactérias ficam aqui agarradinhas na mão, tem que ficar lavando a mão toda hora com água e sabão. Protozoários são os vermes que eu falo com vocês. Ele pode viver na água, que existem... Eles sabiam que existem vários vermes na água, por isso que temos que filtrar a água para beber. Não podemos beber água suja. No solo, que é na terra, porque vamos supor, se um cachorro faz um cocô lá na terra, às vezes tem alguns seres humanos que fazem cocô, então aí ficam os protozoários ficam lá alojados na terra. E no corpo de alguns animais e do homem também, que são os vermes. As algas são aquelas plantinhas que ficam lá no fundo do mar. Se fôssemos observar essa imagem, preste bem atenção na imagem. O que nós podemos encontrar aqui que são seres vivos? Os animais, não é mesmo? Animais. E componentes não vivos? A água, as rochas, né, as pedras são componentes não vivos. A montanha são componentes não vivos. Interessante, não é? Então, gente, quanta novidade que descobrimos nessa aula. Vocês estão gostando? Daqui para frente vai ter mais novidade, ainda mais coisas interessantes em ciências. Ok? Então, até a próxima aula. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!